Oi, 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 boa noite. Tô voltando aqui, a gente entrou agorinha e deu alguma coisa aí na conexão. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Espero que agora sim o sinal esteja chegando aí. Estejamos todos ouvindo bem. Alguém pode colocar um comentário? Oi, 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 acho que agora sim. Estamos de volta aqui na conexão. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu vou começando aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos esperar uns segundinhos para as pessoas chegarem. Deixa eu reposicionar aqui para ver se a luz melhora. Acho que não muito, né? Mas tudo bem. Ah, chegou eu e o gato. Pessoal, boa noite. Eu comecei uma transmissão agorinha aqui pelo Face. Eu e a minha gata Liu, e parece que deu algum erro, pelo menos aqui pra mim, tava com algum problema de transmissão. E vem Liu, senão Liu derruba tudo. Bom, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Há uns dias atrás nós começamos aqui pelas redes sociais, uma brincadeira na realidade, né? Que a gente chamou de Live como o Vento. Live como o Vento. E a ideia é a gente se encontrar aqui, né? Usar os canais aí, usar as redes sociais para... Márcia já está aqui, para conversar, ouvir lembranças de pessoas, de artistas que passaram pela história do Teatro Vento Forte. Se tem alguém aqui que não sabe... Oi, Márcia, já vou puxar você aqui para a prosa. Se tem alguém aqui que não sabe, o Teatro Vento Forte é um grupo de quase 50 anos de existência. Ele teve uma fase no Rio de Janeiro, depois grande parte da história do Vento foi aqui em São Paulo, e foi fundado por um grande mestre de todos nós, chamado Ilo Krugli. Se alguém aqui não conhecer, só dando uma rápida contextualizada. E o Ilo se encantou no dia 7 de setembro do ano passado, né? E aí ficamos todos nós aqui, com as histórias, as memórias, com as continuidades. O primeiro encontro dessa brincadeira, Live como o Vento, foi com a Fátima Campidelli. E aí ao final a Fátima indicou o Paulo da Rosa. A live da Fátima está aqui no Facebook, no meu perfil mesmo. A do Paulo está no canal da Casa Realejo de Teatro, no YouTube. E o Paulo, ao final da conversa, indicou a minha querida Márcia Fernandes, que eu vou chamar agora aqui. Que agora eu aprendi a chamar. Vamos ver. Adicionar espectadores. Só porque eu falei que aprendi, quer ver? Também eu acho que você pode pedir, né, Márcia? Mas eu... Não, já tá aqui, ó. Convidar. Pronto. Convidei Márcia Fernandes. Agora acho que só ela aceitar. E aí a gente vai poder conversar um pouquinho com a Márcia, que tá lá para as bandas de Minas Gerais. Que deve estar um calor. Vamos lá.
Vamos ver. Márcia? Eu acho que você também, se não chegou aí, você pode... você também pode pedir para participar. Mas eu já te mandei um convite aqui, ó. Larará. Convidado. Consegue enviar um novo convite? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo, Márcia. Vamos ver aqui, se ele deixa. Tá dizendo que eu já enviei um convite para você. Ó, convidado. Você também pode pedir para entrar na live, viu, Márcia? E o meu convite aqui já foi para você. Você precisa aceitar entrar. A velha história do aceitar. A velha história do aceitar. Vamos ver aqui. Nossa, que legal. Tem gente de Jales, Silvia, que era minha vizinha lá da minha infância, aqui assistindo. Que legal. Que legal. Deixa eu ver. Márcia Fernandes. Márcia, acho que você precisa... Você consegue mandar um trem para mim aqui? Para mim, aparece que você já foi convidada. A novela de convidar e de aceitar. Aí eu e o Paulo, eu e o Paulo da Rosa tivemos até que ensaiar, gente. Boa noite, Rosa. Boa noite, todo mundo chegando aí. Vamos aqui já conseguir conectar com a nossa querida Márcia Fernandes, que está lá no calor. Daniel, boa noite, que eu acho que é filho da Márcia, se eu não me engano. Vamos lá. Eu acho que já foi meu... Gente, tudo isso é muito engraçado. Sumiu a notificação do convite antes. A Márcia escreveu aqui. Opa, aprovar. Aline, adicionar. A Aline Fernandes mandou um convite aqui. Andréa Cantareira, boa noite. A gente está só dando um jeito de chamar a Márcia aqui para nossa conversa, gente. Só um minuto. Aprovar, adicionar. Nenhuma resposta do convidado ao vivo. Será que tem a ver com alguma conexão das nossas conexões? Boa noite, Paulo. Eu e o Paulo, estou pedindo pelo celular da Aline. Vamos ver aqui, ó, Aline. Aí eu coloco aprovar, incluir Aline, adicionar. Nenhuma resposta. Deixa eu tentar chamar Aline, aprovar. Os amigos dele não poderão assistir esse vídeo a menos que estejam no seu público. Adicionar. Opa, agora foi, hein? A Aline vai entrar, que na verdade é a filha da Márcia. Não. Ele tá falhando na hora de chamar. Vamos lá, vamos tentar de novo aqui. Aprovar. Vamos tentando aqui. Aprovar. Adicionar. Aprovar, adicionar. Vamos lá, gente. Sempre acontece uma história engraçada com esse negócio do... A Aline está pedindo para participar. Se não der certo, manda o convite para ela. Tá. Então deixa eu... acho que ela
Deixa eu mandar o convite para ela, ô Márcia. Eu vou mandar o convite para Aline Fernandes. Aline Fernandes. Convidar. Pronto, mandei aí. A novela. Vamos ver, agora vai dar certo, gente. Torce aí. Mandei para Aline Fernandes. Quem tá chegando agora? Mandei para Aline. Veja se aparece aí, Márcia, alguma coisa. Para quem tá chegando agora, gente, a gente criou essa brincadeira aqui que se chama Live como o Vento. Cadê tu? Vou chamar tu, Dinho. Se Márcia precarizar a internet, da outra vez a gente chamou outra pessoa porque outra pessoa não pôde entrar. Aline, eu mandei para você aí, querida. Para quem está chegando agora, essa brincadeira é a seguinte: a gente recebe um artista do Teatro Vento Forte aqui por vez e as pessoas contam as suas lembranças, as coisas que viveram, sobre as peças, as relações ligadas ao Teatro Vento Forte. E no final, a pessoa então chama um outro. Deixa eu tentar de novo. Aline, adicionar. Adicionando. Agora vai, quer ver? Tá adicionando a Aline. Ah, minha santa. Aham. Opa! Viva, viva! E Chegou. aí, tudo bom? Tudo bem, Márcia? E com a ajuda dos universitários, a Aline e o Edu me deram aqui uma ajuda e rolou. Na hora que você mandou o convite, sumiu na tela antes de eu clicar e não voltou mais. Mas acho que agora Que tudo coisa. bem. Ah, querida, seja bem-vinda na nossa prosa. Eu estava aqui conversando com as pessoas, eu falei, vai dar certo, né? Dá, claro. Eu estava te ouvindo, estava vendo aí o povo já entrando, conversando. Olha Sim. lá, Rosa ali, agora estou vendo todo mundo que está entrando. Tem Então, uma galera conhecida aqui. E aí, Márcia, querida? então, estamos aqui, né, com todo o frio que temos direito, em cima da serra da Mantiqueira, aqui no sítio. Sim. E, bom, a primeira coisa que eu queria falar é que eu acho que essa tua ideia é muito legal, né? Essa é uma ideia muito gostosa, muito bem-humorada, né? Live com o vento, que é livre como o vento. Então, é uma coisa que deixa a gente, assim, super mexendo com essas histórias que não são nem quase lembranças, porque são coisas que estão direto na nossa história, né, de vida. Mas essa semana, realmente, eu pensei bastante sobre isso, né? Olhei bastante nesse baúzinho e a gente fica pensando de agora, que é fazendo teatro agora, passou ali pelo vento, né? Participou de brilhantemente, aliás. Estava falando com Paulo César Brito hoje, ele elogiando o teu papel, né? Tua participação no Lenços de Ventos. Um cara super sério. Você é um cara que, assim, se encantando pelo vento e vendo a importância dele, você é um cara que dá continuidade a isso, sem dúvida nenhuma, né? Então é um prazer muito grande saber que aquelas coisas todas que a gente começou tá aí rolando. E a Então, gente se encanta para além, a gente se encanta para além dos tempos, né? Assim, o exato. a gente é um negócio que não tem data, né? Parece. O vento forte ele vai rompendo as datas assim, né? Tem gente de não sei quantas gerações, né, ligadas ao vento forte. Exato. E isso é bacana
E aí, pensando na minha história, é muito louco isso, pensar, porque eu peguei várias épocas do Vento Forte, né? Então eu vi muitas transformações ali dentro acontecendo. E isso é muito legal porque essa ideia vai se movimentando, vai mudando, com novos elencos, e a gente vai vendo como que. Opa, deu uma travadinha. Será que Oi? eu ou. Oi? Voltou? Voltou? Tá, vai dar umas caidinhas, Voltou. porque agora pelo celular vai cair um pouquinho, talvez. Porque eu estava com um Beleza. cabo direto no computador, mas não deu. Bom, mas vamos lá, a gente vai aprendendo, né? Vamos Bom, lá. então falando assim por alto, eu queria falar um pouquinho como que foi a minha chegada lá, né? Tudo bem? Uhum. Claro, claro. Você já chegou como artista da música no Vento? Porque tem Sim. gente que, por exemplo, chega e aí lá descobre outras linguagens. Você não, você chegou como uma artista já da área da música. Então, eu dava aula na época na EMIA, a Escola Municipal de Iniciação Artística, que tinha Uhum. o Paulo César e a Nana, né? A Nana, Ana Angélica Albano, que era a diretora da EMIA, e ela era muito ligada ao Vento Forte. Ela fez curso no Vento, porque o Vento tinha todo um projeto de arte e educação, né? E muitos professores, muitos pedagogos. A Nana era artista plástica, é artista plástica, ligada à educação, foi diretora da EMIA e eu estava dando aula lá na EMIA. E o Paulo César Brito é um dos fundadores. Oi, Nenê. É um dos fundadores do. Aqui Isso aqui é também tem. legal, a gente tá. Aí também tem, eu sei. E aí o Paulo César Brito era assim, um assessor direto da Nana. Assessor pedagógico, assessor artístico, educação, enfim. Essa conversa da EMIA com o Vento Forte já existia. E o Paulo César me conheceu aquele ano dando aula e me chamou. Falou, eu vou te levar para uma peça, tá, a flautista saiu, tá, vai sair agora, né? E você vai adorar, tem tudo a ver com você, é você, e vamos. Eu tinha ouvido falar do Vento Forte, não era algo que eu conhecia, mas fui. E a flautista que estava saindo era a Marta Alzetti, né? Grande flautista, que naquele momento estava dando um curso para a carreira brilhante dela de flautista, que é até hoje e tal. Mas trabalhou muito tempo lá, no Vento. Então eu já cheguei na montagem de um espetáculo para tocar flauta, né? Para participar como musicista. E aí ocorre aquela coisa que no Vento você não é só uma coisa, né? Você nunca cumpriu uma função. Eu vim aqui fazer música, então só vou fazer música. Nem pensar, né? E isso é ótimo, porque vem de encontro direto ao que eu sempre quis fazer. Eu já tinha passado pelo teatro com outras experiências, né? Em outros teatros. E teatro também tem isso. Teatro para pessoas que faziam ginásio, colégio, essas coisas naquela época, dos anos 70, 60, era uma coisa muito comum, né? Muito presente, não é comum, presente nas escolas, presente em qualquer associação de bairro, sempre você tinha teatro. Teatro era uma coisa incorporada mesmo à nossa história. E quando eu chego no Vento Forte, eu Hum. tenho o quê? A montagem do Choro Lorca, que era um espetáculo de uma riqueza musical também, não só musical. O Choro Lorca é um espetáculo que tinha uma abertura com o texto do Garcia Lorca, O Menino e o Gato, que era brilhantemente, é um texto maravilhoso. É um menino que morre e o gato. E eles estão lá num outro, né, num umbral, e o gato vai explicando meio pro garoto que ele morreu, ele ainda não entendeu. E aquilo era uma maravilha, a gente tinha essa abertura, era o Lohan
Luciano e o Paulo César que faziam. E a peça do Lorca era a Sapateira Prodigiosa, com a Taia Pérez, aí um elenco maravilhoso, Rosa, Luiz, e, enfim. Mas, enfim, não vou nem falar quem são as pessoas. A galera Se dessa a tá gente aqui. esquece alguém, ou deixa de dizer. E o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu cheguei no Vento Forte em 1986, fazia 2 anos que eles estavam nesse novo espaço, que foi ocupado, que foi invadido ou ocupado, ou a mesma coisa, ou as duas coisas. Foi construído ali dentro um parque. Ocupação, podem falar sobre isso. Mas quando eu cheguei, eles já estavam ocupados ali, já tinham ocupado aquele lugar, tinham acabado de construir os teatros novinhos. Eu cheguei lá, estava tudo pronto, eu costumo dizer isso, né? Eu cheguei lá com o prato feito. E que prato! Tinha o Teatro dos Pés, que é um teatro que eu amo de paixão, mesmo não existindo como já foi, mas eu cheguei lá, ele todo de madeira, e dos pés, com aquele assoalho todo de madeira, fazendo um Lorca. Foi um dos poucos espetáculos do Vento que as pessoas usam sapato, claro, né? Para fazer o sapateado do flamenco. Tinha uma entrada, e o sapato é um elemento importante, né, nesse teatro. E tinha o Teatro das Mãos, onde que era uma oficina, um ateliê e teatro também. Então, o que tinha no Vento? Quando eu chego, um espaço maravilhoso, recém-inaugurado, com um grupo muito coeso também. Um grupo incrível, né? Que estava trabalhando já há tempos, já pelo menos há 10 anos que eles já estavam trabalhando. E dono do espaço, né? Eles se sentiam realmente donos e eram realmente donos daquele pedaço. E todo mundo, as pessoas que plantaram as árvores lá, porque lá aquele parque do povo, que hoje não tem povo, mas tinha povo. E tinha, além do povo que estava lá naquele parque, que eram as escolinhas lá, os campinhos de futebol, uma comunidade toda ali, morando ali há mais de 30 anos, 40 anos, que foi derrubada, né? Eu participei disso, eu vi aquilo acontecendo quando eles retiraram, derrubaram, aquela tal de, que eles chamam de reintegração de posse. Quem não viu isso com os tratores mesmo, derrubando tudo? E foi o que fizeram, tirando o povo. O que tinha lá eram então todos esses campos de futebol, a escola de circo, o Teatro Vento Forte. Ali era um lugar de muita criatividade, muito trânsito de pessoas. Vou tentar botar um negócio aqui, para não ficar balançando tanto. Eu falo com as mãos e balanço o celular. Expressiva. Roubar o Edu Não aqui. Como é que tá aí? Bom, é por aí. Se eu começar a falar, eu vou ficar até amanhã, né? Mas eu fiz uns tópicos aqui, que Márcia, seria essa chegada com esse espaço pronto, né? E obrigada, Edu. Outro. Com esse espaço pronto, com um elenco bem coeso, com uma história já, e com mais uma sorte que eu tive, que o Vento Forte estava fazendo uma mostra de repertório quando eu cheguei lá. Então eu entrei assim, de repente, eu estava fazendo um trecho do Labirinto do Januário, exatamente que fazia parte da mostra. Fiz a história do barquinho uma vez, que a história do barquinho é uma peça que tinha um elenco, né? É o que vai ser depois uma peça solo do Iro, o Rio que vem de longe, mas a história dos palhaços que entravam girando e tal, e eu tive que virar uma palhaça do dia para a noite. Daí que você fala, você entrou para fazer música. Um solo de 20 pessoas. Sim, só que a primeira personagem que eu tive que fazer foi um palhaço.
eu faço questão de estar dentro do teatro e o Vento Forte é o espaço ideal para isso, né? Em que você não é um músico, não está à parte, não está ali do lado tocando, né? O músico é um dos brincantes, né? Essa é a função do brincante, ele não é coisa. Assim, no vento é bem difícil você, principalmente nessa época, você ser um músico que não fosse um cigano no meio da peça, um andarilho, alguém lá dentro daquele espaço, como atuando, né? Só que você toca. Bom, isso aí é mais ou menos a chegada em 86. Ô, Márcia, Que meio que uma lista mais para mim, de quantos espetáculos que eu fiz com Vento Forte, que eu participei, e eu consegui colocar aqui 13. Bastante, né? Se a gente for ver que cada um desses tem não sei quantas apresentações, quantas temporadas, e vão e voltam para o repertório, né? E é bacana. Márcia, Bom, o que você quer saber? Eu falo alguma coisa? Alguém está perguntando alguma você está me coisa? ouvindo? Você está me ouvindo? Tá chegando Peraí, aí? que eu não Você tô te está me ouvindo. ouvindo? Ah, Caiu aqui. Caiu um, ficou o oi, outro. Vai. Oi, tá me ouvindo? agora eu tô. Agora sim. É o que você estava falando, foi engraçado. Você Ah. estava falando umas coisas muito lindas, interessantes. Aí, em algum momento, eu falei, então, Márcia, mas... aí você não me ouvia. Aí eu falei, tá, não está me ouvindo. Não, o que aconteceu aqui foi muito simples. Caiu o fone. Não é que eu ia só dar uma contextualizada, porque você contou. Ótimo. Então, super bem. Você contou a sua história que veio pelo Paulo. Eu falei com o Paulo hoje, né? O Paulo Brito, Aham. aqui Sim. pelo WhatsApp. E aí ele já falou de você você falou da EMIA, né? A EMIA é a Escola Municipal de Iniciação Artística, para quem não conhece, né? Uma escola para criança que trabalha com as artes integradas e aí eu só queria que você o Vento, ele tem essa história de assim, as construções dos espetáculos, elas sempre estão ligadas à criança, ao universo da criança, ou à oficina, social, assim, que não falta nunca num espetáculo do Vento Forte. Assim, o espetáculo do Vento Forte, ele sempre ele vai ter isso, ele vai ter isso e ele vai ter isso. Bom, eu acho que depende também da época que você focalizar, né, o vento. O Ilo tinha algum problema com essa caracterização, não que não fosse, né, mas de infantil, espetáculo infantil, né, para a criança. Mas ele sabia, claro, que existe uma diferença entre isso, você fazer, só para dar um exemplo, por exemplo, o Vitor Hugo, quando ele fez, eu lembro dele conversando, a gente conversando sobre isso, ele falando, no início eu pensei que ia ser um espetáculo infantil, mas eu vi que é um espetáculo para adulto. Mas existe uma época em que isso é mais característico, né? Dentro da linguagem do Ilo e do Vento Forte, em que são os espetáculos mais direcionados mesmo para o público infantil. E o Ilo sempre se referia, e era uma conversa da época também, né? Sobre a criança, né? Não só a criança etariamente falando, na faixa etária, mas essa
esse pensamento da criança, essa criança que todos nós fomos, né? É falar a essa criança também, essa criança que que existe e que é tão, conforme você vai crescendo, ótimo, você vai amadurecendo, você não tem que ser uma eterna criança, mas todas as descobertas, habilidades e tudo aquilo que a criança faz, aquilo é muito reprimido pela educação, pelo sistema de educação que a gente tem, né? O sistema educacional, o sistema social. Aí a pessoa se volta para o trabalho, e o trabalho, e o trabalho. E a criança tem um grande trabalho que é o brincar. Bom, se você pega essa questão da criança, sempre dirigida à criança, não é uma criança como faixa etária. Mas sim, tem sempre o lúdico, tem sempre o brincar, né? A brincadeira está sempre presente nos espetáculos do Ilo. E uma coisa que está sempre presente, por exemplo, que é um negócio que eu gostaria muito de falar sobre isso, é a presença da música nos espetáculos do Vento Forte. Isso é uma coisa básica, fundamental. Não é que você faz um espetáculo e depois vem botar a música. Nunca foi assim. O processo de criação dos espetáculos e das músicas vem junto. Claro, tem os compositores, como tem o grande Ronaldo Mota, eu peguei um pouquinho da live dele hoje, é um grande compositor que fez muita música pro Vento, ele deixou gravada lá a live, quem quer assistir é lindo, ele canta O Menino Navegador, canta outras músicas que ele fez por aí, pelo teatro, homenageia ao Vento, mas enfim, a música, o processo de construção junto com a música foi o que mais me ligou ao Vento Forte, né? Porque é muito difícil isso. Outro dia eu vi o Fabinho, até a Torino, falando numa outra live aí que o Wagner Freire faz do Jajabar, e que perguntou para ele como que é essa questão do músico, de fazer música no teatro, se é chato, se é difícil. É uma delícia, mas é um processo completamente diferente do que você fazer música com músicos só a linguagem musical, né? Então, é isso aí. Você tem que estar presente. Eu encontrei, para mim, ali uma grande resposta nessa questão de juntar, unir as linguagens, né? Unir as linguagens que eu sempre tive interesse, que sempre foi o teatro, a literatura, a poesia, a música como foco, né? Como guia, não foco, mas guia. E uma das coisas que eu acho fantástico, que é o teatro nos do coletivo, né? Que é uma coisa que faz muita falta hoje, né? E é um coletivo, assim, eu só queria dizer para as pessoas assim, como aquele espaço foi um espaço conquistado, a gente vivia lá dentro muito tempo, né? Todo mundo dava aula, todo mundo trabalhava e tal. Inclusive porque a gente não vivia, não tinha lei do fomento. O Vento recebeu muitos prêmios, e esses prêmios faziam com que a gente movimentasse a nossa máquina, né? Mas não era assim, não era uma coisa que você podia, eu faço isso, tenho um prêmio, então tenho cachê, não, nada disso. Todo mundo trabalhava em outras coisas e basicamente com educação infantil, né? Basicamente, mas não só, tinha muita gente, a gente trabalhava em banco, tinha gente que era funcionário de alguma outra coisa que era parte do Vento Forte também. Mas a gente vivia aquele espaço diariamente, em múltiplas atividades. Bom, eu não sei se eu respondi o que você falou. Sim, sim. Eu queria perguntar, pedir para você entrar um pouquinho na figura do Ilo. Você falou da sua chegada no Vento, né? Um pouquinho do dia a dia do Vento, dessa ocupação. Ilo Krugli, como você vê a importância dele dentro do Vento, fora dele?
Claro. Sem dúvida nenhuma, é um negócio que todo mundo, quem conviveu um pouco com ele, sabe que é difícil, assim, né? Você falar da pessoa e do artista e da criação. O Willow era tudo isso misturado, né? É um pouco difícil separar o Willow daquilo que ele criou e da maneira como ele, a forma que ele deu para isso, né? Porque quando o Willow fala do quintal, né? O quintal é um elemento muito importante na história do Willow Krug, que ali, desde a infância, ele relata isso, era onde ele criava, né, o teatro dele. E ele continuou fazendo isso, né, pela vida fora. Então, o Willow era aquilo que ele estava vivendo. Nas peças, o conteúdo que ele formalizava, né, em arte, era o dia a dia dele também, era como ele lidava. Agora, sem dúvida nenhuma, vamos dizer assim, você fala como influência, qual a importância dele na minha vida, é um presente enorme, né? O Will foi uma pessoa, para mim, com quem eu aprendi muito e ensinei algumas coisas também. Mostrei para eles, pude mostrar algumas coisas. E houve épocas da nossa amizade em que ele interferia diretamente por solicitação minha, não nunca porque ele se metia em questões pessoais da minha vida, né? Dando um toque, uma orientação, as crianças, né, os meus filhos, em épocas diferentes, eles têm 8 anos de diferença, mas em épocas diferentes participaram do Vento Forte direto, né? A Aline, que participou ali com oficinas, participou do Cupuaçu, que foi um grupo que ensaiou e que teve, né, desde o início, O elementos. Márcio, Oi, fala. alguém está falando aqui que travou. Será que Travou? voltou já? Ah, destravou. Pronto. Destravou. É, É o Zé Marcos. escreveram Oi, travou, Zé. destravou. Tá bom. Eu tô falando aqui, devo falar, nossa, eu tô falando uma coisa, fui para outra e tal, mas qualquer coisa, se eu viajar muito, você fala aí, tá bom? Não, é Mas isso aí, a gente realmente é está. uma viagem. É uma viagem. E sem dúvida, é assim, isso eu falando da importância pessoal, né, do Willow. A importância que ele teve na minha vida é simples, ora, nesses 30 anos, eu não fiquei direto 30 anos lá, mas indo e voltando, interfere em tudo, interfere num pensamento, você pensar junto, as suas escolhas de vida ligadas àquele pensamento, a própria rotina, né? O dia a dia. Fora que, além disso, o, o seu ambiente de amizades, né? A sua teia de amizades, vem dali, de um espaço coletivo e de onde tanta gente passa, por onde tanta gente passa, os músicos com quem você toca durante os espetáculos, os elencos que foram se renovando. Então, isso interfere, são os meus amigos, né? Eu tenho um leque imenso de amizades que eu posso reencontrar depois de 20 anos e estar conversando e ter uma coisa, tem um momento em comum, né? Isso em termos de vida, pessoal. Agora, e também das viagens que eu fiz, né? Eu fui para alguns países, a gente foi para Cuba. Segundo ano que eu estou no Vento, a gente vai para Havana. Ainda não tinha nem caído o muro de Berlim lá, entendeu? Já tava, ainda era a União Soviética que ainda segurava a onda de Cuba. Então, né? O Paulo está perguntando aí, como musicista, como é que o vento em tudo. Inclusive, como trabalhar em cima de um palco e dentro de um teatro. Quando eu entro num teatro hoje, eu olho para tudo, para todos os lugares. Eu não vou lá saber onde é que está meu microfone para eu tocar. Eu quero saber da coxia, eu quero saber
do que sobe, do que desce, o que tem de luz, como é que aquilo vai ser montado, onde é que o som... Isso é Ilo Krugli, né? Não só, mas isso foi ele que me ensinou. Como fazer de um lugar, um palco, um lugar onde você sobe, que você tem que saber tudo que está acontecendo ali, né? Porque você consegue lidar com isso com muito mais... É muito mais rico, né? Você subir num palco e saber o que você Agora, está Márcia, fazendo, aonde. Diga, fala. não, só é uma interferência só nessa sua fala aí, que é muito legal. E o Ilo, estaria fazendo teatro online agora? Hoje eu lembrei do indo pesquisar, mas que é legal você falar isso. Eu lembro que foi até uma... Eu ia falar de oficinas, né? Como é que eu participava das oficinas do Ilo e tal. E aí eu lembrei que quando o Grotowski, que estava aqui em São Paulo, veio para o Brasil, o Ilo queria, porque óbvio, queria assistir uma palestra dele lá, uma história dele. E aí a gente tinha uma oficina, que dá uma oficina naquele dia, ele conseguiu um convite para ir assistir o Grotowski, e virou para mim e falou assim, meia hora antes, falou, hoje você dá oficina sozinha, tá? Até logo. Foi embora. E eu fiquei naquela, meu Deus, o que eu faço agora com os alunos, sozinha, como assim? Então, e foi ótimo, né? Foi muito legal. Mas daí ele voltou para... Eu falei, agora vamos lá tomar sopa e tal, né? E essa época eu estava muito dentro do Vento Forte. E aí ele vira e fala, o Grotowski fala uma coisa que eu estou aqui pensando e não consigo aceitar, que o Grotowski estava falando do teatro sem público, que era possível fazer, sim, teatro sem público. E daí eu pensei exatamente o que está acontecendo agora, né? Porque não é bem que você está Olha sem só. público, mas você... Como que você faz essa conversa, né? Será que o Ilo faria essa? Eu acho difícil, acho que seria um pouco difícil abarcar. O Paulo da Rosa outro dia me falou um negócio que eu achei interessante, que o Ilo recebeu propostas de fazer, não lembro mais com que espetáculo, não sei se era Lenços e Ventos, algum espetáculo, fazer cinema. E ele era muito reticente com aquilo. Ele falava que não entendia direito a linguagem do cinema. E eu sei que ficou aquele vai e volta, e acabou não saindo e não rolando. Então, sinceramente, eu não sei. Eu acho que talvez ele faria brilhantemente uma conversa como essa, né? Isso sim, uma entrevista com ele. Agora, fazer teatro online eu acho complicado. Para o Ilo. Pro Ilo, Não né? sei, né? Ele era tão E, surpreendente, quem sabe ele não desse um nó em pingo d'água, ele pois fazia é. isso com o pé nas costas. Ele Quem surpreendendo as sabe ele não coisas. criaria um boneco do Grotowski e faria uma live com o boneco do Grotowski, né? Pode ser, pode ser. Talvez ele fizesse bastante essa coisa do boneco, a gente dando a coisa tecnológica, né? Em volta. Eu não sei. Agora, Eu em acho termos incrível, de... Oi, fala. não, que eu acho incrível vocês contando assim essa. O que eu gosto muito de ouvir das lembranças, das histórias, das coisas que vocês falam, e isso é uma falta que eu sinto mesmo com a minha geração, é de uma paciência para a criação, né? A gente não tem muita paciência hoje em dia. A Hum. gente quer resultar, né? A gente está num tempo de resultados. Ah, E quando vocês vão nos contar sobre todas essas trajetórias dos espetáculos, dos bonecos, das canções, isso tudo nos mostra que tudo tem um caminho, né? Tudo tem um caminho. Então eu acho isso, eu gosto muito de ouvir essas coisas porque eu acho que isso nos ensina, né? Que as coisas têm caminho. E eu queria muito, muito te perguntar sobre uma pergunta que é meio tonta assim, mas eu vou perguntar. Que canções que são as mais importantes para você, que sempre estão ali rebatendo do vento forte, que já se tornaram
aquelas canções assim da tua vida, assim, que estão sempre na frente. Eu tenho certeza que tem canções que te falam muito, né? Sem dúvida. Quais são? Nossa, difícil, viu? Essa pergunta é difícil, porque são muitas, né? São muitas é claro, é aquilo que você falou, tem algumas que são assim, pá, né? Elas têm, as canções do vento, aí que tá, elas têm muito a ver com a cena também. Elas são bonitas como criação musical, independentes, né? Elas são bonitas também. Dá para você ficar cantando e ouvindo. Mas dentro do contexto em que elas foram criadas, elas são mais ricas. Então, tem muito a ver com o estado de espírito, como é que você está. Por exemplo, uma das canções que eu acho maravilhosa, né, é a canção dentro do História de Lenços e Ventos, é a Roda dos Lenços. Né? A Roda dos Lenços ela é feita com quer dizer, ela é completamente assim, simples, né? Ela tem poucas notas e ela faz o movimento de uma roda. Né? Da cor do céu, da cor do céu, da cor do teu olhar. Agora, quando eu canto essa música, eu vejo a roda dos lenços, eu tenho uma imagem que aumenta essa importância dessa música para mim, e de como que foi construída, e quantas rodas de lenços foram feitas, como que a gente descobre isso fazendo a roda que é uma ciranda, né, uma parte da peça do Lenços e Ventos, em que os lencinhos vão brincar de roda, mas eles estão muito tristes, eles estão brincando porque a azulzinha não está mais com eles. Então é uma brincadeira, uma brincadeira de roda, quer dizer, uma roda com os lenços triste, né? Melancólica, mas é central e tal. É um negócio emocionante, eu acho demais. Agora, acho que também uma música ícone, né, do Vento Forte, para mim, o Menino Navegador, sem dúvida nenhuma, que é o Hilo se colocando, né? Eu sou um rio que corre novo, que nasce louco e sonha trêmulo. Que até hoje não sei se eu sou um rio que nasce louco ou se corre louco. E isso está dentro tá dentro da cultura popular, né? Tem que mudar mesmo. Cada vez a gente canta do jeito e fica aquela discussão, não, nasce novo e corre louco. Não, nasce louco. O hilo mesmo. Cada vez cantava. Opa, acho que deu uma travada, Falar. gente. Oi, oi? Voltou. Oi? Voltou? Tá. Então, tem muitas músicas. Tem músicas, por exemplo, que voltam, né? Hoje mesmo, na live do Ronaldo, ele lembrou de uma que não foi feita exatamente para o Vento Forte, mas foi incorporada a uma peça que é como chama? Uma peça que eles fizeram a Centopeia. A história da Centopeia, que foi feita em cima de um texto, tinha um monte de histórias, né? Não vou falar sobre isso, mas, enfim, o Ronaldo traz uma música que é um adeus, adeus, eu já vou me embora, despedir. E eu não lembrava mais dessa música. De repente ela veio hoje, estou cantando ela sem parar. E é por aí, tem muita coisa. Fala. Diga. Não, eu só vou te. É porque a gente tem um tempo aqui, eu acho que a gente tem poucos minutos, porque o Face derruba a live, né? Tá. Depois de um. E aí eu só queria, para não perder assim, uma pergunta que eu fiz para Fátima, fiz para o Paulo, e eu queria fazer para você também, que é a seguinte.
Como é que o vento forte continua? Bom, isso é uma bela de uma pergunta e acho que está na cabeça de todos nós, né? Eu acho que quando você falou, quando a gente estava falando da importância, tinha até uma coisa que eu queria falar aqui que eu escrevi, os braços do vento, né? Por onde eu fui na minha vida, em várias situações, sempre tinha alguma, quando eu fazia uma referência ao vento forte, tinha alguém. Isso aconteceu na Itália, aconteceu na França, aconteceu em Paraty com uma italiana, aconteceu em tem referências, né? O vento forte, o hilo expandiu e também através das pessoas que participaram do vento forte, elas saíram é, sempre bebendo naquela fonte. Claro que isso se expande, né? Através das pessoas com novas leituras, mas carregando dentro de si. Mas o que me preocupa hoje, principalmente, e eu sei que tem até projetos já em andamento, que parou aí por causa dessa pandemia, de publicação dos textos do hilo. Primeira coisa, eu acho que é grande, o vento forte primeiro continua se tiver um registro das peças, né, das criações, um registro, tem alguma coisa que está em YouTube e tal, mas eu falo dos textos mesmo. Outra coisa que me preocupa um pouco é o acervo, né, do próprio hilo pessoal, como artista plástico, que fala muito sobre ele. Pouca gente sabe, quer dizer, só quem é mais das antigas aí sabe que o hilo desenhava cada figurino, cada peça. Então, esses desenhos estão em algum lugar na sua casa dele. São desenhos de figurinos fantásticos, assim, com detalhes. Ele era um grande desenhista também, pintor, né? Então, a minha preocupação é, primeiro, assim, ter esse material, né? E também fazer oficinas sobre a linguagem do vento, né? Chamar esse povo todo que está aí assistindo para bolar algum tipo de pós-pandemia, ou agora com esse negócio, sei lá, Edu, você está achando um caminho, né? Eu acho que isso é uma das coisas que você está tendo, eu e a Casa Realejo nesse projeto, que é tentar fazer um quintal cibernético, tecnológico, tô brincando. Mas assim, como a gente tinha um projeto de fazer a Casa Realejo contando história de Lenços e Ventos, e o Edu me chamou e chamou uma série de outros atores queridos e atrizes para fazer isso. E aí veio a tal da pandemia, e o Edu e a Casa Realejo, aí como vamos fazer isso? Então, hoje a gente tem tentado buscar esses quintais, né? De cada um, os quintais dentro da pandemia. Eu não sei, a princípio é isso, Edu. Acho que. Oi, fala. Porque tem uma inquietação, né, que era a própria, era uma mensagem do Hilo, assim, de não cumprir as coisas de uma forma certinha, né, que ele sempre falava. Então a Uhum. gente pensa assim, como continuar não querendo fazer o Lenços e Ventos como era, mas buscando o que era, mas o que virá também, né? É, É, eu não vejo problema, quer dizer, você me conhece, você sabe que eu sou muito chata em relação a alguns conteúdos do vento. E eu falo isso numa boa, né? Para todo mundo, porque eu trabalhei novos elencos que chegaram, eu insistia em algumas coisas, assim, dentro da minha, o da minha. corpo, da Exato. A cor. gente tem, eu gostaria muito de falar disso, né? A influência incrível e fortíssima que teve o povo do Maranhão, né? O Iro conseguiu, dentro do Vento Forte, com Tião Carvalho, Pedrão do Maranhão, com Ronaldo Mota, com Ana Maria Carvalho, Bel, essas pessoas todas, e outros, que hoje compõem o grupo Cupuaçu, que ensaiava lá dentro, quer dizer, o som dos tambores do Vento Forte veio do Maranhão, não veio de outro lugar.
né? Veio dos maranhenses que estavam lá. Então tinha toda essa ligação. O Willon é fogo, porque ele consegue pegar o judeu polonês, né, junto com o argentino de Córdoba, e aí ele junta isso. E aí junta isso com a cultura popular maranhense, que vai lá conversar. É o Garcia Lorca, ciganos, enfim. O que eu acho é que não dá para você fazer, dá, mas para você fazer uma coisa que fala, opa, estou falando de vento forte, você tem que ter essas referências de alguma maneira. Senão alguma coisa não vai rolar, né? Senão o corpo não vai balançar ali direito. Se você não vai, se você não tiver referência da criança, acho que também atores precisariam trabalhar com crianças, fazer oficinas. O Zé Marcos, uma vez, me falou um negócio assim, eu falando com ele das dificuldades de você transmitir. Ele falou, é processo, né? O Willo falava de processo o tempo todo. Então, esse processo, que eu acho bacana, você tem essa busca. Pode não ser o mesmo processo que o Willo fazia, agora é um processo. Não é aquele, oba, ó, tá um texto aí, vamos fazer, cada um decora seu. Não rola, não vai sair. Melhor fazer outra coisa, porque senão você não vai fazer, não vai ter o efeito que poderia ter. Né? Sim. Márcia, Diga, eu acho que a gente já o Facebook derruba nós. derrubar Deixa eu nós, a gente derruba preciso, eles depois. nós volta. Deixa eu te falar. Essa brincadeira. É lindo você falar essa coisa da criança, né? Esse ator essa atriz, esse músico, esse artista que trabalha com a criança. Isso é muito forte. Eu achei incrível você trazer isso. Eu queria pedir para você indicar uma pessoa que, então, seria a próxima pessoa para a gente conversar. Sim, sim. Eu estou assim com muitas pessoas na minha cabeça, né, para indicar. Aí eu vi três assim que eu queria. Eu queria muito que essas três. Tem muito mais do que três, mas daí eu resolvi escolher uma delas, que foi uma pessoa assim, foi a primeira pessoa com quem eu estabeleci uma relação muito forte dentro do Vento Forte. Ela foi morar, nós fomos dividir um apartamento que eu precisava de alguém para morar, e ela chegou correndo num ensaio, eu mal conhecia, tinha acabado de chegar no Vento Forte, e ela chegou, eu preciso mudar, e não tem problema, eu ofereci, aí todo mundo ficou até olhando, porque, pô, eles nem se conhecem ainda, e ela virou, assim, durante muitos anos, eu diria, sem problema nenhum, uma grande amiga, uma melhor amiga minha. A gente saía dos ensaios, voltava para casa e ficava ali falando da peça do Vento Forte. Eu sei que a gente tinha que trabalhar no dia seguinte, mas ainda fazia uma sopa e falava do Choro Lorca e como é que é. Então foi uma pessoa que convivi com ela muito. E também é uma grande atriz que ela manipula, eu acho que de quem mexe com lenços e bonecos do Vento Forte, ela é a pessoa que mais sabe mexer com panos e lenços. Ela Ela pode até mandou um dar uma aula coração aí pra já. gente. Rosita, Maria Comporte. Rosa Comporte. Eu queria ter indicado também, eu vou até falar aqui, sou para Paulo César Brito e o Zé Marcos, que eu acho que é fundamentais que essas pessoas sejam indicadas por aí. Mas eu fiquei. É a Rosa. Tá bom? Vamos chegando nas pessoas, né? Vamos ampliando essa Bacana. conversa. Tomara que isso continue, porque eu acho que é assim que continua, Edu. É uma das formas. Oi, oi? Eu queria pedir para você, para a gente finalizar, se você quiser falar alguma coisa para finalizar. Eu estou aqui com um caderno achado do chão do Vento Forte. Eu falo que muita coisa do vento a gente acha, né? Sim, Exato. exato.
Trouxe emprestado por uns anos. E aí a Fátima, a Mônica e o Paulo, que já falaram aqui nas lives. Você cantando e eu vou escrever teu nome aqui, registrando, para a gente finalizar. Se você quiser falar uma coisa Então eu vou antes, cantar. pra gente... Eu queria cantar uma música que foi a primeira música que eu toquei no Vento Forte. Que eu fiquei com ela hoje na cabeça, tá? Ai, girassol, ai, girassol do fogo, ai, girassol, ai, cravinhos do sol, e no bico uma flor, e na flor uma oliva, e na oliva um limão. Ai, girassol, girassol da manhã, ai, cravinhos do sol. E deixo um grande abraço também em memória para o Edgar Lipo, que foi quem me ensinou tudo sobre música para teatro dentro do Vento Forte. Obrigada, Edu. Marta, obrigado. Que as histórias continuem, que os ventos continuem e que as coisas se transformem. Só tenho a agradecer a Fátima, que chamou o Paulo que chamou a Márcia que chamou a Rosa. E vamos em frente. Que maravilha, Edu. Eu que agradeço todo mundo. E fica gravado, né? Eu quero ver isso aí. Quero ouvir de novo. Fica. Gente, as pessoas todas que estão aqui também, que vieram para essa prosa, enfim, que a gente possa estar em conexão dessas redes, por outras redes, pelas redes que a gente puder inventar e reinventar aí. Um beijo. Muito bom. Muito bom, gente. Nos Obrigada. vemos. Tchau, tchau, tchau. Beijo.